Oi, gente. Meu nome é Reese. Ano passado, coisas estranhas começaram a acontecer ao meu redor. Então, dei um Google em mim mesma. O que eu descobri me fez me esconder de todo mundo e me mudar da cidade. Quando eu tinha 15 anos, meu pai disse que a gente tinha que se mudar de cidade. Tio Joe estava com uns problemas e aí, como família, a gente tinha que ajudar. Eu não fiquei muito animada. Quer dizer, a gente era totalmente diferente, tipo opostos mesmo. Eles eram barulhentos, desagradáveis, bem preconceituosos e eles não se davam muito bem. 2 meses depois, a gente foi morar numa casinha perto deles e eu passava toda noite com a família do barulho e minha prima Electra. Não vou mentir, eu tava com medo só de pensar em mudar de uma escola particular para uma pública. Eu já tinha ouvido fofocas e umas histórias de coisas que aconteciam, então me surpreendi bastante quando cheguei lá. Não era o inferno que eu achava que seria. É claro que a Electra me disse para não achar que ela fosse me ajudar, e todos olharam para mim como se eu fosse uma alienígena. Com 15 anos, eu já tinha viajado o mundo todo e falava 4 línguas. Eu tinha bons modos e toda vez que falava "obrigada, senhora", eles davam risada. Mas também ficou bem claro que eu chamei a atenção de todo mundo lá dentro. Os meninos começaram a me chamar de madame de brincadeira, meio que flertando, e as meninas adoravam ouvir minhas histórias. Mas toda vez que eu falava, dava pra sentir a Electra me encarando. O que eu não sabia é que ela já tinha declarado uma guerra contra mim. Mas acabei descobrindo um dia. A gente foi juntas pra escola sem falar nada, e pouco antes de descer do carro, ela virou pra mim e disse: "Você sabe que eu mando em tudo aqui, né? Eu sou a alfa daqui." Eu me segurei o máximo possível e só respondi: "Então, tá bom." Mesmo achando aquilo ridículo. Tava tendo testes pra cheerleader naquele dia. Tipo, eu entendi toda a situação do grupo, sabia que ela era chefona ou sei lá, mas eu queria tentar. Assim que terminei a coreografia, ela disse: "Não." As outras só concordaram em silêncio. Então, pra que fazer testes pra gente nova se não quer que a gente aprenda? Quando eu falei, as outras se viraram pra ela. Na real, ela tava com medo. Ela sabia que as meninas iam gostar que eu entrasse pro time, mas ela tinha que se afirmar, sabe? "Você pode tentar por 2 semanas. Se não for boa, vou te botar pra fora." Não foi uma vitória pra mim, mas foi uma derrota pra ela. Foi uma semana de ensaios bem tensa. Eu tava suando, ela ficava gritando comigo o tempo todo. Mas aí, a gota d'água pra acabar com nossa amizade foi o Colin. Ele era um jogador, na quadra e com as meninas. Depois do ensaio, ele veio me trazer uma garrafa de água. "Ela pega mesmo no seu pé", e deu risada. Electra tava espiando e viu a gente ali. Cara, deu até pra sentir a raiva no olhar dela. E enquanto isso acontecia, tava rolando uma confusão em casa. Tipo, eu nunca entendi porque a gente não tinha tanto contato com a família do barulho. Meus pais tinham se metido em algumas briguinhas por causa do trabalho deles e meu pai estava conversando com o tio Joe sobre isso. Foi a primeira vez que eu ouvi tio Joe dizer: "É isso que dá trazer uma estrangeira pra família." Eu juro por Deus que tentei ver a situação por outro ângulo. Mas eu sabia do que ele estava falando. Da minha mãe. A família da minha mãe é da África do Sul. Então era por isso que meu pai sempre visitava o irmão sozinho. Eu não contei pros meus pais que tinha ouvido aquilo, mas não quis voltar mais lá. Aí, a semana seguinte foi a mais bizarra de todas. Segunda começou com a Electra batendo na minha porta, toda feliz e saltitante. "Olha, acho que já deu dessa briga, né?" E estendeu a mão pra mim. Aí eu apertei a mão dela. Durante 3 dias, a gente até que se deu bem e ficamos juntas na minha casa, na escola e até na festa do Colin. Mas aí, depois da festa, tudo aquilo começou a parecer um sonho. Para começar, o diretor da escola quis falar comigo. O que foi que eu fiz? Eu não sabia porque estava lá. Ele fez uma cara de pena. Não vamos te castigar. Vamos tentar ajudar."
E aí ele ficou 1 hora inteirinha falando coisas misteriosas, tipo como o amor não dá pra ser comprado e como eu tinha que respeitar a mim mesma e ao meu corpo. Eu não tava mais aguentando aquele discurso motivacional, então só concordei e dei o fora o mais rápido possível. Depois disso, quando saí, vi que todo mundo tava me olhando estranho, mas estranho ruim. Fiquei com vergonha, mas não entendi bem o porquê. Electra e as outras cheerleaders vieram até mim. Lindinha, sinto muito, mas não vai dar pra você continuar com a gente. Vou ter que te tirar do time. E aí todas elas foram embora. Claro que não era nada demais. Eu vi o Colin perto do armário dele e fui até lá. Acho que não vou poder torcer por você no próximo jogo. Mas assim que ele olhou pra mim, entendi que alguma coisa ruim tinha acontecido. Eu tinha feito alguma coisa na festa? Ele estava olhando pra mim com tanto nojo e raiva também. Valeu, mas eu tô fora. Eu queria continuar conversando, mas ele se mandou. Tava tudo tão estranho, tipo um quebra-cabeça com um monte de peças faltando. Aí, na sexta, eu entendi tudo. Outro cara veio até mim, rindo depois da aula. Ei, você não respondeu minha mensagem. Eu perguntei que mensagem e saquei que ele estava falando do Facebook, mas a questão é, eu não tenho um Facebook. Além disso, eu não tenho perfil em nenhuma rede social. Meus pais não me deixam. Eu corri para casa, literalmente, corri acho que por uns 7 quilômetros. Eu estava suando, sem fôlego e meu coração batendo tão rápido que eu pensei que ele ia acabar pulando para fora do peito. Assim que cheguei em casa, fui pro computador e dei um Google no meu nome. Eu juro que quase vomitei. Tinha links para um monte de resultados. Era Facebook, Craigslist, uns sites bizarros com meu nome. Minhas fotos estavam por toda parte. E não eram umas fotos quaisquer, fotos íntimas. Eu tirando a roupa para tomar banho, eu me preparando para ir dormir, eu dançando só de lingerie. Eu só queria um buraco para enfiar a cabeça. Tinha posts escritos em meu nome dizendo que eu estava procurando por um sugar daddy, literalmente me vendendo, dizendo umas baixarias absurdas que eu não conseguiria nem repetir sem sentir enjoo. Eu tranquei a porta e continuei lendo e pensando quem poderia ter feito aquilo. Me deitei na cama e fiquei totalmente sem nenhuma energia. E fiquei ali por 2 semanas, olhando para o teto, contando as manchas que eu via e me virando na cama 1 milhão de vezes. Minha mãe me trazia comida e perguntava algum problema, mas eu não sabia o que dizer para ela. Aí, um dia, um passarinho bateu na minha janela. Ela estava meio aberta, então ele entrou no quarto. Eu consegui me levantar para ir olhar e ele estava vivo, se mexendo, ainda que machucado. Eu sabia como era. Então minha energia começou a voltar. Uma vontade de viver de novo e de lutar por mim, sabe como é? Quando abri a porta, minha mãe entrou correndo no meu quarto. Aí eu contei e mostrei tudo para ela. Eu vi a cara dela mudando. Foi como ver um anjo virando um guerreiro. É óbvio quem fez isso. Foi a Electra. É claro que sim! Aqueles dias que a gente foi amiguinhas, ela estava me usando. Como que eu não percebi nada disso? A primeira coisa que meus pais fizeram foi ir até a casa da família do barulho. Era do lado da nossa, então deu para ouvir minha mãe gritando com eles. Foi como ouvir uma leoa lutando por seus filhotes. Quando eles voltaram, vi a cara de decepção do meu pai. O que eles disseram? Eu tava doida pra saber. Acho que as palavras exatas deles foram: "Não me surpreenderia se tiver sido ela. Eu sei como gente do seu tipo é", minha mãe respondeu. O bom é que depois de uns 2 dias, todas aquelas coisas sumiram. Concordamos em não prestar queixa. Eu queria mesmo ficar lá, mas minha reputação tinha sido manchada. Então, nos mudamos. Pra longe daquela cidade, longe daquelas pessoas horríveis que chamávamos de família, pra longe das mentiras. Eu gostaria de ter um final feliz pra contar. Talvez tivesse sido se todo mundo que viu o que ela tinha feito tivesse confrontado ela.
Se eles não fossem tão puxa-sacos ou não tivessem tanto medo dela. Mas eu sei que vai ser um final feliz um dia pra mim, porque não é preciso jogar sujo pra ser feliz. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.